Começou. Amém, irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunir, Senhor, com essa alegria santa que o Senhor nos concede em meio a tantas lutas e tribulações que cada um que está aqui sabe, Senhor, tem vivido. Mas ao mesmo tempo, Senhor, sentimos a Tua presença conosco. Isso para nós é maravilhoso. E aprendemos no nosso viver diário, Senhor, as Tuas maravilhosas promessas. E bem-aventurados são os que choram, porque são consolados. E grande graça é aqueles que não somente creem em Ti, mas sofrem por amor a Ti. E nós devemos nos gloriar nas próprias tribulações. Que maravilha, Senhor, ter um Deus como o Senhor. E todas as coisas cooperam para o bem. Nada que aconteça na nossa vida pode nos prejudicar, pois o Senhor está conosco. A Tua presença, Senhor, é o nosso refúgio seguro. Obrigado mais uma vez pela vida de cada irmão e irmã, em especial pela vida de Camon, de Rita, que se esforçam, Senhor, toda semana por Tua graça, em Tua graça, são cheios do Teu Santo Espírito para preparar, Senhor, esse local onde nos reunimos e sentimos a Tua presença, Senhor. Desde colocar os nossos pés aqui, já sentimos a Tua presença, Senhor. Louvamos pelo Teu nome, Senhor, pela Tua maravilhosa providência em abrir a porta, a palavra, nos locais que o Senhor predeterminou, desde antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por nos incluir no Teu plano maravilhoso de salvação, não somente como eleitos, mas como aqueles que levam a palavra e preparam como participantes do Teu plano de salvar os Teus. Ajuda-nos na noite de hoje, Senhor, na compreensão da Tua mensagem e na recepção dela. Que os nossos corações estejam abertos, ouvidos atentos e uma mente, Senhor, desejosa de receber a Tua mensagem e de vivê-la. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje eu queria conversar com vocês, né? Nós estamos estudando Atos capítulo 5 e eu queria aproveitar essa passagem de Atos 5 e mostrar para vocês na Bíblia, sempre na Bíblia. A Bíblia é a nossa lâmpada que nos mostra o caminho. É importante que a gente entenda que a perseguição contra o povo de Deus é algo que sempre existiu, desde o começo. É uma promessa que o Senhor fez quando Adão e Eva ainda não tinham tido descendentes, filhos, eles estavam ainda no jardim do Éden. Mas o Senhor Deus fez essa promessa e eu queria mostrar para vocês. Nós estamos estudando aqui Atos capítulo 5, a perseguição que os apóstolos estão sofrendo agora, de maneira ainda mais ostensiva, por parte do sumo sacerdote do Sinédrio, e que vai acabar com uma grande violência contra eles, açoitando publicamente, mas o desejo daqueles líderes era matá-los. Mas a providência não deixou. E então surge um fariseu extremamente respeitado, chamado Gamaliel, e fala, né, que deveria deixar aqueles homens fazer o que eles quisessem, porque se eles não fossem de Deus, aquela obra cessaria. E então eles têm pouco de tempo para pregar livremente, mas o desejo dos líderes era matá-los. E eu queria mostrar para vocês que a perseguição é algo contínuo. Esse inclusive é o título da nossa mensagem de hoje. A perseguição contra o povo de Deus é contínua. Ela não para. Existem momentos onde ela diminui e nesses momentos é até perigoso. Por quê? Porque nós nos acomodamos e toda vez que a gente se acomoda, a gente perde a vigilância. E quando a gente perde a vigilância, a gente cai
mesmo sem ninguém nos empurrar, a gente tropeça sozinho. Então, a perseguição é algo que sempre vai acontecer, alguns momentos de maneira mais intensa, mas mesmo quando essa perseguição não é feita de maneira mais intensa, do ponto de vista externo, ela sempre está acontecendo internamente. Aquilo que Paulo coloca em Gálatas é a luta da carne contra o espírito o tempo todo. Então é preciso que nós, como cristãos, estejamos preparados para isso, né? Devemos parar de alimentar essa ideia de que existem férias no nosso cristianismo, existem momentos onde a gente pode tirar a armadura e relaxar um pouco. Deixa eu dizer uma coisa muito séria: não existe esse momento aqui desse lado da eternidade. Não existe. Devemos estar o tempo todo com a armadura, devemos estar o tempo todo vigilantes, devemos entender que todos os lugares para a gente é perigoso, seja igreja, seja fora da igreja, o cristão está sempre em perigo, pois o inimigo está ao derredor e ele tem um grande inimigo dentro de si, que é a sua própria carne. Então, é preciso que a gente se alerte. E eu queria começar hoje o estudo, né? Todos vocês sabem que nós estamos meditando em Atos, mais especificamente Atos 5. Mas hoje eu queria começar lá em Gênesis, mostrando para você que esse ambiente espiritual que a gente vive faz parte da sentença de Deus pela desobediência original, né? Aquilo que a gente chama de pecado original, mas a desobediência de Adão e Eva, que geraram consequências que nos alcançam até hoje e vão alcançar toda a humanidade até que a obra esteja consumada com a segunda volta do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 3. Eu não vou falar da queda propriamente, nem da tentação, mas o que eu quero falar é já da sentença que Jesus dá em relação à desobediência do homem e da mulher. Versículo 16, versículo 15. Perdão, a partir do versículo 14. Então disse o Senhor, então o Senhor Deus disse à serpente. Perceba que tanto a serpente, quanto o homem, quanto a mulher recebem uma sentença nesse momento. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. A ideia aqui é que o diabo agora se torna a mais amaldiçoada de todas as criaturas que o Senhor Deus criou. Rastejará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Vocês perceberam? Aqui, a partir de agora, há uma sentença da parte de Deus que do ventre de Eva surgirão dois povos que conviverão em intensa guerra até a consumação final. São os filhos de Deus e os filhos do mundo, ou filhos do diabo. A gente não gosta muito de dizer filhos do diabo, que parece ofensivo, né? Então a gente fala filhos do mundo. Então é isso que o Senhor está falando aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência. Mas como assim? O diabo não pode ter filhos? Não, o diabo não pode ter filhos. Mas pela descendência da mulher, né, o fruto, aquilo que viria, né, do ventre de Eva, seriam dois povos. Por isso que a gente vê no começo, Caim e Abel. E aí, depois da morte de Abel, Deus tem que chamar outro, para dar continuidade à linhagem dos filhos de Deus. 7. Adão e Eva vão ter muitos outros filhos. Mas a ideia é dessa linhagem que começa a andar por caminhos opostos desde o começo. Lá o apóstolo João vai dizer, olha, tinha Caim e tinha Abel. E aí Caim matou Abel. E por que Caim matou Abel? Porque ele era do diabo. Perceba, a gente vai ver isso lá em 1 João. Já no finalzinho da Bíblia. Olha o que está acontecendo aqui no começo, capítulo 3. Então, entre tua descendência
e o seu descendente. Ou seja, a mulher vai ter um descendente que vai executar o plano de salvação, o plano de redenção. O descendente da mulher que vai vencer a serpente é um. Por isso que Paulo sempre trouxe para nós essa ideia, uma expressão muito usada por ele, que é em Cristo, em Cristo. E nós falamos isso, somos corpo de Cristo. Fora de Cristo não estamos salvos, porque a salvação não é para os descendentes, é para o descendente. Então, nós somos salvos em Cristo. Então, quando Cristo ele morre na cruz, e ele vive uma vida santa antes de morrer na cruz, há uma troca. A nossa impureza é paga na cruz e a santidade de Cristo recai sobre nós. É uma substituição que acontece no momento da consumação da crucificação do Senhor. Paulo coloca da seguinte forma em Colossenses: o escrito de dívida que era contra nós, o Senhor pregou no madeiro. Então aqui ele diz: este te ferirá a cabeça. E para aqueles que estavam acostumados a viver no mato, né, para a gente que é da cidade, né, às vezes a gente olha isso aqui e não entende direito, mas quem é do mato entende. Por quê? Porque a gente é difícil alguém viver a fazenda, no campo, e não se deparar com a cobra, né? É algo bastante comum de se ver. E a gente sabe qual é a parte da cobra que mata ela. Se você cortar o rabo dela, ela morre? Ela continua. Ela ainda se recupera. Como é que se mata uma cobra? A cabeça. Então essa é a ideia. Você vai ferir o calcanhar do descendente, mas ele vai pisar na sua cabeça. Desde aquela época, mostrando: olha, Cristo vai morrer, ele vai sofrer. O diabo vai se alegrar muito com o sofrimento de Cristo, mas ele vai ressuscitar. E mesmo antes da sua ressurreição, na sua própria morte, ele vence a morte. E ele vence o castigo do pecado, e ele condena aquele que influencia as pessoas a pecarem, que é o diabo. Tu lhe ferirás o calcanhar. E agora a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores dará luz filhos. Olha como é o plano de Deus, que as mulheres tenham filhos. O teu desejo será para o teu marido. Isso faz parte. Mas falar algo como isso no século 21, aí é você receber o rótulo de machista. E no meu caso você pode ser até preso. Mas é o que está escrito na Bíblia. Faz parte da condenação. Por quê? Porque foi Eva que comeu e deu para Adão. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isso acontecia antes, mas acontecia de forma harmoniosa. Perceba que quando Deus cria o homem e a mulher, como é que está lá no capítulo 2? E era muito bom. A mulher não tinha nenhum problema em ser a varoa que foi tirada da costela do varão. Ela não tinha problema com isso, e nenhum homem tinha problema com isso. Essa desarmonia, essa falta, né, de vontade de se submeter um ao outro em amor, vem a partir do pecado. E não alcança só marido e esposa, alcança pai e filho, né? Alcança todos os aspectos do relacionamento humano. Nós deveríamos nos tratar com amor. Normalmente temos a tendência de nos tratar com rispidez, com interesse, com uma série de sentimentos malignos. Então, para o homem: visto que atendestes a voz da tua mulher, preste atenção. Perceba como aqui, o que aconteceu com Jó? A mulher de Jó disse para ele fazer o quê? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó fez isso? Não. Mas Adão fez. No momento que ele comeu o fruto, ele estava dando as costas para Deus. Porque Deus criou Adão primeiro. Adão se relacionou com Deus primeiro.
ele tinha essa responsabilidade, inclusive de cuidar e de interceder por ela. Ela pecou? Não, então vamos para Deus. Ele é bom, ele vai nos ajudar. Mas não. Olha o perigo do amor que não é amor. O verdadeiro amor é o de Deus. Esse amor que a raça humana sente, que é um amor que tem medo de perder o ser amado, isso não vem de Deus. Porque o verdadeiro amor não se perde, o verdadeiro amor dura para sempre. É o amor de Deus para nós e nós para com Ele. Glória a Deus. Nós para com o nosso semelhante. Dura para sempre. Então quando você tem medo, você se torna refém de algo que se tornou o seu ídolo, aquele relacionamento. Quantas pessoas têm se tornado, reféns e idólatras em meio a relacionamentos familiares, não só em relação a marido e mulher, mas qualquer outro relacionamento, pessoas que têm filho, o filho passa a ser seu ídolo, e outros exemplos. Então aqui, visto que atendeste a voz da mulher e comeste da árvore que eu ordenara, não comeste. Deus ordenou, não faça isso, e ele fez. Não faça, mas a mulher fez, Senhor, e agora? É como às vezes a pessoa está na igreja e diz, mas fulano faz isso, então eu vou fazer também. Mas é certo à luz da Bíblia? Não, não é, mas fulano fez, eu vou fazer. Não, meu filho, deu um bom exemplo, para que fulano que fez algo que não é certo, ou fulano também, se arrependa, se envergonhe. Então, a gente precisa ter esse senso de responsabilidade uns com os outros. Aqui ele diz, maldita é a terra por tua causa. Então por que o cachorro vai e quer morder sua canela? E é bom quando é sua canela, Porque tem uns que vão direto na jugular, Esses cachorros treinados aí de guarda, Então, por que se você for fazer carinho no tubarão branco, a probabilidade de você ficar, sem braço, sem cabeça é muito grande? Por que você não pode fazer um carinho no leão? Por que isso? Se a criação foi criada, para que o homem agerisse. A gente pega lá o capítulo 2 diz, Adão, você vai botar o nome dos animais. Toma conta aí de tudo que eu fiz. Olha o reflexo da desobediência alcançando o mundo inteiro. E a gente viu isso, por exemplo, no caso de Acã. O pecado de Acã matou a família dele toda. Às vezes a gente pensa que o nosso pecado só vai alcançar a gente. Não, irmãos. Pessoas podem sofrer, pessoas próximas a nós podem e provavelmente irão sofrer pelas nossas escolhas ruins. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ser condenada ao inferno por sua causa, porque é salvação individual. Mas ela vai sofrer, talvez por sua causa. E você vai saber disso. E isso vai lhe trazer mais sofrimento ainda. Principalmente se você for crente. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, quando diz assim que o homem vai trabalhar e vai morrer de trabalhar para ter o sustento, isso é condenação, irmãos. Não é o desejo de Deus isso. Não que Deus criou o homem para que o homem fosse preguiçoso, porque também Deus não criou ninguém inútil. Todo mundo tinha um propósito. Mas a ideia é, como por exemplo, a gravidez da mulher, era para a mulher sentir dor na gravidez? Não, era para tudo ser bom. Mas em virtude da desobediência, aquilo que era para ser bom passa a ser doloroso. Maldita é a terra por tua causa. Era para a terra estar abençoada, sendo governada por aquele que foi feito à imagem e semelhança de Deus, o homem e sua esposa. Ela produzirá também cardos e abrolhos, porque não era para ser assim, era para o quê? Frutos, árvores frutíferas, e o homem comendo e se alimentando, e aquele pedacinho do paraíso aqui na terra, com a presença de Deus vindo todo final do dia, para abençoar mais ainda a vida do homem e da mulher no jardim do Éden. E foi nesse ambiente perfeito que o homem pecou.
E aí você acha que a gente, nesse ambiente imperfeito, não vai pecar se deixar de vigiar? No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso, irmãos, tem gente que fala, é por isso que no final o homem fica só pó. Não tem nada a ver, né? O que o Senhor está dizendo aqui é, você quis se exaltar, eu te abato. Esse é o princípio aqui. Como foi a tentação lá? Deus não quer que você coma da árvore, por quê? Porque se vocês comerem, vocês se tornarão como Deus. Mas ninguém é como Deus. Você, Adão e Eva, vocês estavam num ótimo lugar. Mas vocês desejaram um lugar que não era para vocês, o de Deus. Agora, até o lugar de vocês vão perder. Vocês vão virar pó. Porque ao que se tem, se lhe dará. Mas ao que não tem, até o que não tem, lhe será tirado. Então é preciso que a gente entenda, irmãos, que a falta de contentamento leva a isso. A desejar o que não é nosso. E a perder aquilo que a graça de Deus, a providência de Deus nos deu e a gente não valoriza. Quantas pessoas só vão valorizar determinadas coisas depois que perdem? Por quê? Por que não valorizou enquanto estava lá perto? Por quê? Então é preciso que a gente entenda, o mundo está o tempo todo tentando nos cegar, tentando fazer com que a gente não veja a diferença entre luz e trevas, entre certo e errado, tentando nos enganar de todas as formas, para que a gente pense que o que Deus manda para a nossa vida é ruim, o que o mundo quer nos dar é bom. Não, não é. É o contrário. Mas o mundo tenta nos convencer. Então aqui, perceba, capítulo 4, como eu disse a vocês, né? Eu vou ser um pouco mais, vou acelerar um pouco, porque eu quero mostrar para vocês, se Deus permitir, como essa coisa continua e continua. Essa oposição entre esses dois povos, que surgem a partir do ventre da primeira mulher, que é Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Quem nasceu primeiro? O do bem ou do mal? O do mal. A ideia é sempre o do mal no mundo, sempre vai ter primazia. Você vê o caso, por exemplo, de Esaú e Jacó. Eles são gêmeos, mas quem veio primeiro? Esaú. Quem era mais forte? Esaú. Quem foi que botou o outro para correr? Esaú. Quem foi com toda a fortuna do pai? Esaú. Quem foi que casou com a mulher que quis? Esaú. E Jacó, enganado por todo mundo, até pela sua mulher, que levou o ídolo do pai e mentiu para o seu próprio marido. A mulher que ele amava mentiu para ele. Esse é Jacó. Enganado pelos seus filhos depois, que forjaram o assassinato do filho que ele mais amava, José. Imagine. Esse é Jacó. Esaú passa por isso? Não. Jacó passa. E a salvação está com Jacó ou Esaú? E esses dois são um paradigma, porque o próprio apóstolo Paulo vai usar os dois como exemplo da eleição, lá em Romanos. Então a gente olha assim, a maioria dos crentes hoje querem a vida de Esaú e a salvação de Jacó. Não, eu quero ser como Esaú, forte, peludo, casar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser, se mexer comigo, mato. Quando alguém quiser me dar um presente, eu ainda vou desfazer, porque só isso daí, eu tenho demais. Quando Jacó quis dar um presente para o irmão, ele ainda desprezou o presente. Então a gente quer a vida de Esaú e a salvação de Jacó. A gente quer a vida do rico e a salvação de Lázaro. Não é assim, irmãos? Não, pastor, eu não. Eu sou assim. Aí eu digo, no seu caso você é mentiroso ainda. E nem admitir se admite.
Então aqui ele coabitou, nasceu Caim. O mal sempre vai vir primeiro, irmãos. No mundo, o mal sempre vai ter primazia, porque o mundo jaz no maligno. E aqui desde o começo Deus queria mostrar isso. Adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Olha a ideia aqui, desde o começo, Caim. O Senhor me deu Caim. E Abel significa névoa. A mãe dizendo para o filho: ó, meu filho, você vai morrer logo. Receba. Daí o irmão profetizou aqui: o pastor vai sofrer. Desde então. Então, Deus fala, irmão. Os nomes na Bíblia, eles sempre trazem uma ideia de o propósito de Deus na vida daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Né? Tanto que quando tem vários momentos que Deus muda o nome das pessoas. O caso de Josué, o nome dele é Oséias. Aí quando ele vai liderar o povo, né, com a morte de Moisés, passa a ser chamado de quê? Josué. Porque é o mesmo nome de Jesus. Para se cumprir aquilo que Moisés disse: olha, aquele que vem depois de mim, quem não ouvir ele vai morrer. Mas não está falando de Josué, está falando de outro Yeshua que viria depois. Então essa ideia que a gente tem que ter. Pedro, qual era o nome de Pedro? Simão. Mas Simão significa algo que é flexível. E o Senhor disse: não, Pedro, você não pode ser flexível, Pedro, você tem que ser firme como uma pedra. Então o seu nome vai ser pedra, Pedro. Então a Bíblia sempre traz essa ideia do nome acompanhando e sendo revelando o propósito da vida daquela pessoa. O nosso nome, por exemplo, não o seu nome pessoal, mas o nosso nome cristão, somos nós. Todos nós somos, ou deveríamos ser, pequenos cristos. Deveríamos andar na terra refletindo o caráter do nosso Salvador. O nome cristão aparece 2 vezes na Bíblia. Na primeira vez, mostrando como surgiu, de uma maneira até pejorativa. Mas depois o apóstolo Pedro aproveita isso e diz: olha, glorifiquem ao Senhor com esse nome. Estão fazendo brincadeira com você dizendo que você é cristão? Então haja de tal forma que as pessoas digam: é cristão mesmo. E não façam isso por brincadeira, façam isso sério, porque eles vão olhar para você e vão ver Cristo em você. Glorifiquem ao Senhor com esse nome. Seja homem, seja mulher, glorifiquem ao Senhor com esse nome. Então aqui vem Abel. E o que acontece? O que acontece? Caim mata Abel. Mas vem cá, o problema de Caim era com Abel? Não, o problema de Caim era com Deus. Deus não aceitou a oferta de Caim. Caim ficou indignado com Deus. Deus sabia disso, foi para Caim e disse: ó Caim, não gostei mesmo, o que você fez eu não aceito, mas se você fizer o que é certo, eu aceito. Sobrou para quem? Para Abel. É como, por exemplo, Saulo de Tarso. Ele está perseguindo os cristãos, mas o problema dele não era com os cristãos, era com Jesus. Daí vai perseguir quem? Os discípulos de Jesus. Então as pessoas, o diabo, ele sabe que não pode nada contra Deus, então ele procura, ele desce com grande fúria e ódio, como está lá em Apocalipse, porque sabe que pouco tempo de resta. Então aqui, o Senhor, versículo 15 do capítulo 4, perdão, versículo 8, só para a gente entender. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Você já imaginou? Um irmão da igreja dizendo: vamos ver um jogo de futebol. Nossa, vamos tomar um sorvete. Bater um baba. Vamos. Meu filho, bora. Porque o primeiro homicídio foi no passeio. Só tinha eles 2 irmãos. Ô irmão, vamos passear no campo. Vamos, o dia está bonito, sol verde, vamos passear. E aí, lá mesmo ficou, meu filho. 2 irmãos. Então, cuidado.
Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Sabe o que é mais bonito aqui, irmãos? Por mais que a gente tenha dificuldade de identificar isso, é a reação de Abel. Ou melhor, a falta de reação de Abel. A gente entende isso quando estuda um pouco o Novo Testamento e vê o que em Abel? Uma ovelha que não tem arma para se defender do ataque do lobo. Então até a nossa morte ela glorifica o Senhor, porque o Senhor sabe, o Senhor nos ensinou que é melhor morrer por amor a Ele do que nos tornar um assassino que nos afastaria dele, porque os assassinos não herdarão o reino de Deus, mas os que morrem por amor a Cristo entram no reino de Deus. Inclusive tem um lugar muito bacana lá. Mas é isso que a gente aprende. Deixa eu dizer uma coisa, você prefere ser aquele que ganha dinheiro ou que perde? Que ganha. Hein? Que ganha. É, o irmão falou. Você prefere ser aquele que apanha ou que bate? Você prefere ser o injustiçado ou o que faz a injustiça? O que você prefere? Então, na hora que chega, que você está passando por aqui e fala, rapaz, mas eu fiz nada, não sabe disso. Mas Cristo não foi assim também? Ele não fez nada. Pelo contrário, ele só fez o que era correto. E por isso odiaram. O odiaram sem motivo, é o que diz a Bíblia. E Cristo diz, assim como odiaram a mim, Odiaram você. sem motivo. Quando isso acontece, é bênção. Mas quando não é assim, quando é com motivo, aí não é bênção não. É maldição. Então a gente não pode dar motivo. Mas a gente não gosta. Não, pastor, não tem como ser neutro, não. Tem como ser neutro do lado do diabo. Não, pastor, eu quero ser neutro do lado de Deus. Não, do lado de Deus não tem neutralidade. Do lado de Deus é tudo por tudo, ou nada por nada. Quem aceita, 50-50 é o diabo, porque sabe que isso é o quê? Mentira. E mentira é com ele mesmo. Então, preciso que a gente entenda, irmãos, o diabo, aqueles que são do diabo, entendem o seu papel aqui na terra. O perverso sabe fazer perversidade. Mas e os santos? Onde estão a santidade deles? Os cristãos, onde estão a ousadia e a coragem para andarem como luz do mundo e sal da terra? Cadê a nossa coragem? Eu não gosto muito, irmãos, dessa frase, não. É até de um pastor, supostamente evangélico, americano, que lutava pelos direitos, iguais em relação à desigualdade racial nos Estados Unidos, Martin Luther King. Mas as ideias dele não são tão cristãs quanto parecem, não. Ele tinha uma outra bandeira que não era Cristo. Era a questão da igualdade racial. Não que o que ele estava falando é errado, mas para nós isso não é prioridade. Nossa prioridade é o Evangelho. Mas ele tinha uma frase que, assim, com algumas ressalvas, a gente tem que pensar nela. Ele dizia, o que mais me assusta não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. A gente sabe que bom só tem um que é Deus, não precisamos falar sobre isso. Mas o que ele quer falar de bom ali, no sentido de alguém que é bom em essência, mas alguém que foi chamado para ser luz e fica calado diante de uma injustiça, diante da heresia, diante daquele irmão que está praticando pecado dentro da igreja, ou irmã, que isso independe de gênero, e a gente fica calado porque a gente acha que isso é amor. Não, isso não é amor. Então, nem é amor por Cristo e nem pelo próximo. Isso é sentimento de autopreservação, que é egoísmo. Aquele que tenta salvar a sua vida, o que vai acontecer? Vai perdê-lo. E a gente às vezes fica nesse ambiente tentando salvar a nossa vida. Eu não quero mais problema para mim, então cada irmão aí que tiver em pecado aí, ele que vai, que se ligue, que se vire aí com Deus. Eu não vou ficar mais dizendo nada a ninguém, quem quiser que lê a Bíblia. Eu vou tomar conta da minha vida. Mas a gente foi chamado para isso. A Bíblia diz que nós devemos estimular uns aos outros ao amor
E aquele que sabe fazer o bem e não faz, Comete pecado. nisto comete pecado. E agora fazemos o quê? Percebeu? Não é o fato de estar dentro ou fora da igreja, irmãos, porque, assim, de uma maneira comparativa, né? Caim e Abel estavam dentro da igreja. E é lá que sai, o que surge o primeiro assassinato. Então sai a separação. E aqui a gente percebe que já em Gênesis, o Moisés aqui, que é o autor de Gênesis, inspirado por Deus, ele vai colocar aqui os descendentes de Caim e depois os descendentes. Abel não tem descendente, mas tem os descendentes de Sete. Um dos descendentes de Sete, quem é que vai ser? Noé, que vai ser o único que vai sobreviver quando vier o dilúvio com sua família. Então, olha a hostilidade existindo até o dilúvio, e depois do dilúvio a gente vai ver isso também. Então aqui, olha, versículo 17, depois de toda a condenação que Caim sofre da parte de Deus, se vocês quiserem ler em casa, maravilhoso, o que a gente não leu aqui em Gênesis, eu não vou demorar muito, porque a gente vai ter uma live dos irmãos Paulo e Quinho, né? E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. É por isso que lá na linhagem de Sete, tem que dizer que Enoque era o sétimo depois de Adão, para separar desse Enoque aqui. Você sabe que Enoque é que foi para o céu e que Enoque não foi. Qual é o Enoque que foi arrebatado e o que não foi? Ele bota aqui o nome Enoque. Que a ideia é ele dizer, olha, meu filho aqui, eu cometi pecado, mas meu filho é abençoado. Quantas pessoas estão vivendo em pecado na igreja e acham que estão abençoando suas famílias? Abrindo mão de uma série de princípios cristãos e acreditando que mesmo assim Deus está guardando o seu lar. Que loucura! Todo aquele que ama o mundo, O amor do Pai não está. o Pai está nele. Aquele que é amigo do mundo, se tornou inimigo de Deus. Bem, a pessoa está na igreja e acha que mesmo num cristianismo fraudulento está abençoando o seu lar. É o caso de Caim. Ele bota o nome do seu filho Enoque. Caim edificou uma cidade, irmãos, uma cidade, e lhe chamou Enoque. A ideia é, Deus me expulsou da presença dele, eu vou fazer o meu mundo, minhas regras. Não é assim nos dias atuais? Meu mundo, minhas regras. Cada sociedade determina os valores que vão reger lá. Então a gente vive numa geração mesmo, onde os valores são todos deturpados, e você vê isso na própria legislação. As leis são mudadas o tempo todo para satisfazer a maior parcela da sociedade que deseja uma sociedade promíscua, uma sociedade maligna, onde aquilo que é ruim é visto como bom e aquilo que é bom é visto como ruim. Então, eu vou dar um exemplo. Se você quer criar os seus filhos para que eles se tornem homens e mulheres de caráter, não estou nem falando cristão, mas de caráter, é capaz de você ser denunciado no conselho tutelar. Agora, se você ficar bebendo todo final de semana, dar um celular para o seu filho e deixar ele vendo televisão, série e essas coisas, ninguém nunca vai reclamar de você. Você botar o seu filho no colo com 14 anos e der uma cerveja para ele para dizer que ele é homem já com 14 anos, as pessoas vão dar risada. Mas se você ficar levando o seu filho para a igreja, vão dizer que você está fazendo o quê? Lavagem cerebral nele ou nela. Essa é a sociedade, irmãos, que a gente vive. Uma criança pode vestir uma roupa imoral e ir para uma festa promíscua como o carnaval. Mas se vem para um ambiente religioso como a igreja, coitadinha da criança, os pais obrigando a ir para a igreja. Que é isso? A própria Constituição, as leis dos homens diz, olha, o pai até os 18 anos tem o que se chama de pátria e poder, o pai e a mãe. Mas até isso hoje é o quê? Até isso está sendo roubado dos pais que querem criar seus filhos corretamente. Porque a sociedade está cheia de regras
anticristãs, anti-Deus. É normal homem se vestir de mulher. É uma brincadeira. Para mim isso não é brincadeira não. Eu não dou risada se um homem se vestir de mulher não. Para mim isso é ridículo. Não é só ridículo do ponto de vista, né, de que aquela cena é ridícula, mas aquilo ofende a Deus. Se ofende a Deus, ofende a mim também. Porque homem é homem, mulher é mulher. Mas a nossa sociedade entende isso como o quê? Engraçado. E mais do que isso, agora não é nem engraçado, agora é o quê? É um direito da pessoa escolher quem ela vai querer ser. Nasceu homem, mas quer ser mulher, então seja mulher. Nasceu mulher, quer ser homem, então seja homem. Muda até o nome. E aí da gente de dizer alguma coisa. Mesmo que seja criança, adolescente, o pai, se falar alguma coisa, ainda é visto como o quê? Retrógrado. E pode responder processo. Essa sociedade insana, irmãos, que a gente vive. Maluca. Por isso que quando a gente olha assim, que Deus teve ódio do mundo antes de Noé e destruiu o mundo. Irmãos, a gente não está longe disso não. Talvez a gente tenha até superado a geração de Noé. O cálice da ira de Deus daqui a pouco vai ser derramado. A gente já sabe, já estudamos Apocalipse. Então, essas duas, cada vez mais, irmãos, esses dois caminhos, esses dois povos, eles vão apresentar diferenças mais visíveis. Em que sentido? Aqueles que são descendentes do mal vão se tornar piores ainda. E os que são descendentes de Deus vão se tornar mais santos ainda. Não está assim em Apocalipse? É isso que está escrito em Apocalipse. O injusto continue a prática da injustiça. Jesus profetiza e diz que a maldade se multiplicaria. E o que é santo, continue a santificar. Se você foi limpo, então continue a se limpar. Se limpe mais ainda. Então aqui, continuando. Enoque nasceu de Irade. Irade gerou meu Jael, a Metusael. Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Olha. Percebe a maldade se multiplicando? Porque como foi que Deus criou? Quando foram falar de divórcio com Jesus, Jesus disse o quê? Eu não vou entrar nessa questão. Você já sabe o que é que quebra, né, a ligação matrimonial. Mas no princípio não foi assim. Deus fez o homem e a mulher. Mas aqui vem um Lameque que diz o quê? Não, eu quero ter 2. E Deus que diga alguma coisa, eu não estou nem aí. Aí a gente vem na nossa sociedade, tem um homem aí que outro dia apareceu. Né? Às vezes eu acho que as pessoas fazem isso só para aparecer, né, por causa das mídias sociais. Estava com 7 esposas. Né? Aí, outro dia eu vi uma mulher que está agora com 2 maridos e está querendo 3º. Uma reportagem que saiu recentemente. Essa sociedade que a gente vive. E vai da gente falar alguma coisa. Não pode. Deixa as pessoas serem livres. Mas se a gente falar o que a Bíblia diz, a gente não pode falar, porque aí é crime. Se a gente falar, por exemplo, que o homossexualismo é errado, crime! Homofobia. Mas eles podem dizer que a pessoa pode ter 10 maridos, e isso não é cristofobia? Isso não é ódio aos cristãos e aquilo que nós professamos? Então, na sociedade que a gente vive, irmão, não tem homofobia, não. Tem cristofobia. E não é só na sociedade aqui no Brasil, não, é no mundo inteiro. O mundo inteiro odeia o tipo de vida que os cristãos vivem. E principalmente a doutrina que eles adotaram como doutrina de vida, porque está lá. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Somos nós hoje. E o mundo não vai deixar isso ser fácil para nós. Pelo contrário, vai nos encher de ameaças. Cuidado quando você for falar isso ou aquilo, porque é crime, viu? Ô, irmão, para a gente que já estudou um pouco de história da igreja, isso é novidade. Mas o mundo tenta nos ameaçar o tempo todo. Então a gente percebe que você ser
ruim no mundo é bom. E você seguir aquele que é bom para o mundo é ruim. O mundo ama os vilões e odeia as ovelhas. O mundo gosta de lobos. O mundo não gosta de ovelhas. É verdade. E infelizmente tem muitos cristãos que são influenciados por essa ideia pervertida e querem se identificar como ovelhas tendo vida de lobos. Isso é totalmente incongruente, contraditório. Por quê? Porque ovelha é ovelha, lobo é lobo. E a gente percebe isso até à distância. Precisa se aproximar muito. Então, aqui a gente vê isso. Desde Lameque, eu não vou passar muito. Vocês sabem que Lameque teve aqueles filhos e eles foram poderosos e tudo. Mas olha o que acontece aqui. Os descendentes de Adão, separados dos descendentes de Caim. Então diz, olha, Adão foi aquele que Deus criou à semelhança. Está escrito assim no capítulo 5 de Gênesis: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Percebeu aqui? Não, já tinha nascido Abel. Mas Abel foi o quê? Morto por Caim. Abel deixou de existir? Não, Abel está no céu. E o sangue dele fala até hoje. O exemplo dele está lá em Hebreus. Então, mas ele passou tão rápido na terra. Parece que nem existiu. Como os cristãos. O mundo olha para os cristãos, parece que eles são insignificantes. Por isso que um cristão, irmãos, ele não deseja ser reconhecido pelo mundo. Ele deseja ter o seu nome escrito no livro da vida. E ser chamado naquele grande dia pelo seu Salvador, pelo nome. Então, não quero que meu nome fique eternizado em um livro de história, porque inventei isso ou aquilo. Não, eu quero que meu nome esteja escrito no livro da vida. Porque a maioria daqueles que têm os seus nomes escritos no rol da fama da humanidade estão hoje ardendo no fogo do inferno. Essa é uma realidade. Já receberam a parte que lhes cabia no mundo. Viveu Adão e ele teve Sete. A gente já sabe, ele já teve Caim e Abel antes, mas aqui é para mostrar o que? Essas duas linhagens que saíram de Adão e Eva. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Eu não vou falar todos que morrem aqui, porque eu quis falar da morte de Adão, porque Adão foi criado para não morrer. Por que Adão morreu? Porque desobedeceu a Deus. Deus avisou a Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. E a serpente disse o que para Eva? Certamente vocês não vão morrer. Mas aqui morreu. É como tem um monte de gente na igreja que acha que pode ser um crente medíocre, né? Que está no meio do caminho e que vai, no final das contas, vai chegar no céu. Não, não vai. Então o Senhor é o seguinte: renuncie a tudo, tome a sua cruz e siga Jesus. Pastor, mas isso é tão repetitivo. Meu filho, se você repetir isso 1 milhão de vezes por dia, ainda é pouco. Porque se a gente repetir isso 1 milhão de vezes por dia, isso, a gente ainda seria tentado a não fazer isso. É fácil para a gente renunciar a tudo? Irmãos, é difícil para a gente renunciar a uma merenda. É difícil para a gente renunciar a 10 minutos de sono. É por isso que os celulares já inventaram o quê? Modo soneca. Você bota lá o despertador para 5 horas da manhã. Você, eu só preciso levantar mesmo 5h20, 5h30. Aí você vai falar, aperta o botão, aí ele dá mais 10 minutos para eu dormir. A gente não quer renunciar a nada. Né?
Você empresta às vezes R$100 para o irmão. Aí o irmão diz: ô irmão, aquele dinheiro que eu lhe emprestei. Ô, velho, estou sem condição agora. Olha, o cristão assim ensina ou não? Cadê você R$100? Olha, cristão, dinheiro à parte. A gente, para renunciar, meu filho, R$100, imagina que luta, não é? Para a gente dizimar uma luta, sabendo que é para Deus. Todo mês eu creio que deve ser uma luta, né? Fala, o dízimo é o dinheiro do gás. O gás subiu demais. Ou vai ser o dízimo ou o gás? Não tem escolha. E agora? Já comecei com Deus. Esse mês vai ser o gás. O próximo eu dizia. Então, para a gente, essa ideia de renunciar a tudo é tão difícil que a gente nem chega a raciocinar no tome a sua cruz. Aceite a sua morte como algo bom. Deseje viver para Cristo, para que a morte seja lucro. Isso é tomar a cruz. E depois, rapaz, tem coisa mais forte que essa, pastor? Tem. Siga o mesmo exemplo de Jesus em tudo. Judas vem até você chama de amigo. E fala isso com sinceridade de coração. Mesmo sabendo que Judas é Judas Iscariotes. Amigo. Tudo bem? Eu sei que você vai me trair. Mas é meu amigo. Imagine Jesus. O Criador de tudo. Você imagina, olha, irmãos, eu não sei, às vezes eu paro assim, começo a raciocinar sobre isso, eu fico parecendo assim, um maluco assim, vagueando. Aquele soldado lá, aquele chefe da guarda, que deu um tapa no rosto de Jesus. Quem foi que criou ele? Jesus. Caramba, deu um tapa no rosto de Jesus. Jesus que vai destruir o diabo com um sopro. Aceitou tomar um tapa e não fez nada. Você imagina isso? Alguém te dá um tapa, você com um sopro destruiria essa pessoa completamente. Você não faz nada. Responde: foi o que eu falei de mal? Se eu não falei nada de mal, por que me bates? Por que a gente faria isso? Se alguém vem e nos violenta e a gente tem todo o poder para devolver a ofensa 1000 vezes mais, o que a gente faria? Hein? Não, pastor, eu perdoaria. Eu jogaria no mar do esquecimento. Amém? Aleluia, glória a Deus. Ame os que te odeiam. A gente vai dormir e aí aquelas pessoas que fizeram mal pra gente o dia todo e que nos odeiam, deixaram bem claro que odeiam a gente dorme pensando só o bem para essas pessoas. O Senhor sabe o que faz. Dá em dom do arrependimento para que seja salvo. Sabe? É assim? Ou a gente gosta dos salmos imprecatórios. Pai, quebra-lhe os dentes. Machado da matança. Unção de Sansão, queixada de jumento mata amigo. Percebeu que renunciar a tudo é difícil, né? Tomar a sua cruz é difícil, não é? Mas seguir a Jesus é o mais difícil de tudo, por isso que está em último. A gente acha difícil renunciar a tudo, nem pensa nos outros dois. Renunciar a tudo, que nada, cara, não quero nem ouvir. O que vem depois disso, renunciar a tudo. Mas isso não é o pior, não. Deus tomar a sua cruz. É difícil matar o eu. E o mais difícil é ter um comportamento igual ao de Cristo até o final da nossa vida. É verdade. E é assim que a gente demonstra que é um eleito de Deus. Não é não? É. E como é que a gente pode viver uma vida totalmente contrária a esses princípios, 3 princípios bem claros, e achar que está indo para o céu? Me diga aí.
É algo assim que às vezes eu me pergunto, porque é tão evidente. Dá um exemplo, né, da Bíblia, aquele jovem que está com a mulher do pai em Coríntios, ele está lá, ceando, louvando, glória a Deus, aleluia, está lá. E aí? E quem quiser que falasse que ele está lá se relacionando, que aquilo é errado. Pessoas às vezes na igreja, não, pastor, eu sei que eu estou namorando uma pessoa que não é crente, mas eu creio que vai ser alcançado pela graça. Você tem que orar primeiro para que você seja alcançado pela graça. Porque se você está namorando um incrédulo, você não é salvo. Ou salva. Não, pastor, eu creio que Deus vai salvar. Casamento com incrédulo vai ser bênção. Inclusive quem vai fazer é o senhor. Quem? Eu não. Então, a gente vê aqui que são dois povos. Então, se eu for continuar aqui, meu filho, a gente fica até 5h30 da manhã. Não vamos fazer isso não, né? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, olha que coisa. No capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu. Percebeu que para o Senhor a motivação conta? E é o mais importante. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem à terra. Não, Deus não se arrepende como a gente. A ideia é, Deus está insatisfeito com os caminhos que o homem tem trilhado. Mas Deus sempre teve e terá os seus eleitos. E isto lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Percebe aqui? Por que eu estou mostrando isso? Porque a ideia é assim, então tá bom, então agora vai sobrar só Noé. Noé é do pessoal, ó, que é gente boa. Então agora vai ficar beleza. É como às vezes a gente tem ideia de que uma pessoa que estava causando muita confusão na igreja saiu. Então agora vai ser só bênção. Vai não, meu filho. Daqui a pouco vem outra erva daninha. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, aí a família de Noé é salva. Mas o que é que vai acontecer depois? Eu vou ler aqui com vocês, Gênesis capítulo 9. Noé pronuncia bênção e maldição. Mas vem cá, maldição, mas não já morreu os malditos, tudo. Agora é os bênçãos que está aqui. É os abençoados. Meu filho, enquanto a terra for terra, vai ter sempre esses dois povos. Mesmo na família de uma pessoa tão abençoada quanto Noé. E olha como acontece aqui. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho. Por que crente não bebe? Não, pastor, crente bebe. Então beba você, eu não bebo. Amém. Mas a Bíblia não diz, pastor, que não pode beber. A Bíblia diz o quê? Não pode embriagar. Você já viu alguma pessoa que não bebe se embriagar? Eu nunca vi. Então eu não quero ser essa pessoa. Agora, você já viu pessoas que às vezes tomam uma taça de vinho e tem reações como de uma pessoa embriagada? Sim, porque a quantidade de álcool ela vai levar em conta se você comeu ou não, se você tomou algum tipo de medicação ou não. Se você toma determinadas medicações, um poucozinho de álcool já vai deixar você totalmente desestruturado. Se você está com o estômago vazio, então o cristão, ele é aquele que vigia. Agora você já imaginou se regime, que é segurança, está lá no posto, e aí passa quem é ele? Supervisor, e ele está com a taça de vinho na mão. Não, porque eu sou crente. Não pode se embriagar. Mas eu não vou me embriagar, estou tomando uma taça de vinho, mas estou aqui, ó, vigiando tudo. Misericórdia. Você já imaginou isso? Agora, os crentes de hoje é
É tudo atrás de uma taça de vinho. Rapaz! Pastor, mas não é pecado não, taça de vinho. Pois é, meu filho, a Bíblia também não diz que fumar maconha é pecado. Você vai fumar maconha? A Bíblia também não fala que cheirar cocaína é pecado. Você vai cheirar cocaína? Ainda tem gente que vai dizer, não é planta cocaína, folha da coca. Você sabia que o chá de cogumelo é um dos alucinógenos mais fortes que tem? Mas a Bíblia nunca falou que não pode tomar chá de cogumelo. Mas esse pastor maluco contra o meu chá de cogumelo. Percebe, irmãos, como o ser humano inventa subterfúgios, querendo procurar brechas para justificar pecados. Eu quero beber, meu irmão, porque eu vou beber uma coisa que pode me colocar numa situação de risco. Se eu já estou numa situação de risco o tempo todo, mesmo sem beber, o diabo está o quê? Derredor de olho, querendo me pegar. E vou eu boto uma taça de vinho na minha mão. É coisa que você passa e vai pensar, não é possível esses crentes de hoje, não é possível. Parece que o diabo para eles, né, é um brinquedozinho. Não é não, irmão. Então aqui, Noé plantou a vinha, bebeu. Olha, Noé bebeu aqui o que deu. Embriagou-se, pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Olha o perigo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Falta de reverência. Você vai perceber como Deus leva a sério o que a gente olha hoje como pequenas coisas. Então, pra gente, o pecado original foi o quê? Uma mordida. Esse pecado que vai trazer de novo maldição à raça humana foi o quê? Descobrir a nudez do pai e desonrá-lo. Olha a atitude dos outros dois irmãos. Veja aqui. Fez saber os seus irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas. Está entendendo o cenário? Noé está aqui, desnudo, e aí vem Sem e Jafé, e eles estão de costas aqui para não ver a nudez do pai. E aqui tem nada a ver com nudez, irmãos. Aqui está falando de reverência, de honrar, que ele tem que ser honrado. Agora vamos trazer isso para os nossos dias. Tem alguma coisa mais santa na terra do que a igreja de Cristo? Tem? Não. E por que a gente trata ela como se fosse qualquer coisa? Por que coloca sempre o último plano? Por que sai por aí sempre falando mal? Se Cristo tem tanto cuidado com a sua noiva e a gente sai por aí difamando. Você acha que vai acontecer o que com esses? Olha o que acontece aqui com o Cã. Então olha aqui, preste atenção. Essa é uma passagem que poucas pessoas estudam. É normal. Infelizmente, puseram sobre seus próprios ombros, ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que o filho mais moço fizera, e disse: maldito seja Canaã. Meu Deus do céu, agora vai começar tudo de novo. Deus destruiu a raça humana inteira. Recomeçou, fez uma aliança com Noé. E agora, uma maldição no meio da família de Noé. Porque Deus já sabia disso. Noé que não sabia ainda. Maldito seja Canaã, seja servos dos seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Por isso que os cristãos, eles são semitas, né? Nós somos descendentes de Sem, pela fé. E Canaã seja servo, engrandeça a Deus a Jafé, e habite nele, nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. E eu podia ficar falando muita coisa aqui, mas eu não vou fazer isso hoje não. Vai ter o dia da vigília, fique em paz, né? Se o senhor não me levar antes, a gente vai fazer uma vigília nesse ano de 2023, vai ser bênção pura, tá?
Mas eu quero concluir aqui hoje, antes da gente ter a live, com os irmãos, eu quero concluir Apocalipse 22. Eu disse para você dessas duas linhagens. Então, perceba, eu falei com vocês ali em Gênesis. Talvez eu vou pedir orientação ao Senhor para trazer um estudo para vocês, que provavelmente deve durar umas 4, 5, 6, 10 semanas. Mas mostrar para vocês toda a Bíblia, essas linhagens. A linhagem do mal, do maligno, tentando o tempo todo destruir a linhagem de Cristo. O tempo todo. Quando a gente pega os livros históricos do Antigo Testamento, isso fica tão visível. Principalmente na época do cativeiro babilônico, parece que agora não vem mais o rei. O rei que ia ser descendente de Davi, parece que não vai vir mais, porque agora o povo de Deus é vassalo, está sendo escravizado por outras nações, então não vai vir mais o rei. Vai vir sim. Então aqui em Apocalipse capítulo 22, o que está escrito, irmãos, que vocês já sabem, eu creio que decorado, a maioria de vocês, está no último capítulo da Bíblia. Versículo 10, disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro. A ideia é, não, nem feche. Por quê? Porque já é logo ali. É como se o irmão Calmon estivesse fechando a porta aqui, hoje à noite, e alguém viesse e dissesse: não, Calmon, não feche não, porque daqui a pouco vai ter uma outra reunião aqui. A ideia é essa aqui, de que já vem logo. Olha, nem feche. Às vezes você está em casa, e aí você está entrando em casa, vai fechar a porta. Não feche não, o fulano já está chegando. Essa é a ideia de não fechar o livro, porque o cumprimento dessas palavras está bem próximo. E a gente sempre desconsidera isso, achando que tem todo o tempo do mundo. E disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo. Então por que a gente quer que o injusto seja justo? A gente fica tão indignado quando o injusto é injusto, mas é a natureza dele. É como, por exemplo, irmãos, você bota um leão dentro da sua casa e deixa lá o seu cachorrinho de estimação. Não vou dizer o nome de nenhum dos cachorrinhos de estimação aqui, para depois não dizer que eu mandei matar os cachorrinhos. Mas vamos imaginar que você chega lá na casa, você deixa lá, tem uma irmã agora que está querendo um hamster, né? Então, vamos imaginar que ela está lá com um hamster. Aí chegou uma pessoa conhecida e que cria o quê? Uma jiboia. Aí vocês vão botar os dois juntos no quarto para vocês fazerem amizade. Não é não? Porque são bichinhos, o bichinho se dá bem. Aí daqui a pouco a irmã volta: cadê o hamster? Da onde? Fez tanta amizade com a jiboia que está dentro dela. Está na barriga. É como você deixar um animal, sei lá, um animal que você deixa lá em casa, e aí alguém diz: ó, eu estou com o meu leão, não tenho onde deixar, porque eu só vou conseguir entregar no zoológico amanhã, porque o irmão Paulo conhece o pessoal que trabalha no zoológico. Ele: vou deixar meu leão lá, vou doar para o zoológico. Mas até lá, eu posso deixar na sua casa? Pode. Ele está lá, Totó está lá dentro. É porque eles ficam brincando. Aí no outro dia você entra lá: cadê Totó? Não tem mais Totó, meu filho. Aí você diz: rapaz, que leão, mau caráter. Não, meu filho, é a natureza dele. Ele é carnívoro. É a natureza da jiboia. Ele come esse tipo de animal, pequenos roedores. É a natureza dele. É tão difícil para a gente entender que a natureza do injusto é a prática da injustiça. Aí a gente vê esses escândalos: Operação Lava Jato, não sei o que, não sei o que. Mas, irmão, o injusto faz o quê? Justiça. Por isso que a gente tem que pregar o Evangelho, porque alguns desses se arrependerão e serão salvos. No nosso caso, todos nós aqui éramos ímpios, trevas. Mas o mundo não vai mudar.
Algumas pessoas do mundo é que serão alcançadas pela graça e transformadas por essa mesma graça. Mas o mundo não vai mudar. Ele está mal e ele vai se tornar pior ainda. Mas a gente quer maquiar essa realidade. É como determinados projetos sociais, né? Ah, nós vamos tirar a fome do mundo. Pô, irmão, não vai. A fome vai continuar. Por quê? Porque o ser humano é perverso. Ainda vai continuar tendo muita gente com pouco, ou quase nada, e pouca gente com muito, 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 muito mesmo. Por isso que tem tanta pobreza no mundo. Desigualdade sempre vai existir, por conta da maldade do ser humano. Já quero concluir. Os irmãos que vão louvar, os irmãos que vão fazer a live, podem pegar os seus lugares, que eu já estou concluindo, já vou passar o microfone. Eu tenho certeza que depois dessa pregação a live vai ser bem sacuda. Oh, Jesus, minha Aqui diz, no versículo 11, continue o injusto fazendo a injustiça, continue o imundo saindo, ainda sendo. O que é o imundo, irmãos? Me diga aí. Alguém lembra de quando era criança? A gente brincando na lama. Ô irmão, alguém já brincou com lama? Ô, coisa difícil para sair da pele a lama. Rapaz, você às vezes pega a bucha, né? Isso aqui não sai. E aí no outro dia, olha a gente de novo na lama. Brincando. Aí a gente chega em casa o quê? Imundo. Aí a mãe e o pai diz, vai tomar banho. Aí às vezes a gente joga uma água, faz junto, vai deitar. Então, imundícia é isso, é sujeira. O que é que nos suja? Não é a lama, é o pecado. Então, o que vai acontecer com as pessoas que amam o pecado? Elas vão continuar se satisfazendo nele. Entende, irmãos? O ser humano, e preste atenção no que eu vou dizer, para que você não venha perverter, como alguns vão fazer isso em outros lugares. Aqui não, porque aqui é todo mundo santo, santificando mais ainda. Mas você sabia que o ser humano foi criado para sentir prazer? Quando a gente come uma comida gostosa, a gente sente o quê? Prazer ou nojo? Qual é o sentimento que a gente tem? Prazer. Prazer. Quando a gente está com muita sede e toma um copo de água, tem prazer ou nojo? Prazer. Então, quando eu falo prazer, irmãos, é um prazer bom. Então, o que a gente sente na presença de Deus? O ápice do prazer. É por isso que na Confissão de Fé Reformada diz lá, qual o propósito da criação do homem? Glorificar a Deus e sentir prazer perpetuamente na presença dele. Sentir prazer. Então, como a gente foi criado para ter essa sensação de prazer, de alegria, de satisfação, de grande gozo de fé, o pecado perverteu a gente. Então agora a gente, em vez de ter prazer em Deus, tem prazer nas coisas que Deus criou. Olha que loucura, deixar de ter prazer no Criador para ter como fonte de prazer a criação, as criaturas, que são o quê? Passageiras. E o pior, quando você tem como fonte de prazer as coisas do mundo, é como beber água do mar para matar a sede. Se você já foi criança, pelo menos eu quando era criança, já tentei beber água do mar, mas não matava a minha sede. Eu saía com a boca toda ressecada e com mais sede ainda. Mas é tanta água aqui, rapaz, para que vai ter que gastar dinheiro comprando água mineral? Porque essa água toda aqui, ela não vai saciar a sua sede. Pelo contrário, um pouquinho dela você vai ficar com mais sede ainda quando sal. Assim é a fonte de prazer do mundo. Por isso que está lá no livro de Jeremias, o meu povo cometeu 2 pecados, 2 abominações. Eles rejeitaram a mim como fonte de alegria e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. Cisterna rota, irmãos, é como caixa d'água furada.
Vamos imaginar que você tem uma caixa d'água, ela está furada, você não sabe. Aí chega o aviso, né? Quando chega, né? Olha, vai faltar água em Corre de Faria e no Alto das Pompas amanhã. Ah, tranquilo, ainda bem que eu botei a caixa d'água. Diga uma grande aí, tem quantos mil litros? A da casa de Paulinho, são quantos mil litros, Paulinho? 50 mil? Não tem, não. Ô, gente, Paulinho, não faça assim não. Hã? Eu profetizo que vai ter, em nome de Jesus, amém, receba. Então, 30 mil litros na casa de Paulinho. Só que ele não sabe que deram uma benção para ele, rachada. Aí Paulinho disse, não, Quinho, eu estou tranquilo. Quinho chega lá, vai Paulinho, amanhã eu vou botar água, viu? Não, Quinho, eu estou tranquilo porque recebi uma benção esses dias, já fiz até instalação, caixa d'água está aí, 30 mil litros, dá para tomar até banho de piscina nela se quiser. Aí faltou a água, meu filho. No outro dia tá ele girando a torneira para fazer o feijão. Rapaz, essa torneira está com defeito. Tá saindo água. Aí ele sobe para olhar a caixa d'água, ela tá o quê? Vazia. Pô, rapaz, minha caixa d'água é tão grande. Aí ele percebe que tem uma rachadura. Isso é cisterna rota. Não pode reter água. E a gente tem o Senhor Jesus, que é um manancial de água viva. Percebe, irmãos? É por isso que aqui ele diz: o imundo vai continuar imundo, mesmo tendo Cristo para nos purificar. Mas nós que somos de Deus, eu quero acreditar que somos, o justo continue na prática da justiça. Então antes a gente era trevas, agora a gente é luz. E a gente anda nas boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nelas. E ele conclui aqui dizendo: o santo continue a... O crente nunca se acha. O crente nunca acha que atingiu aquele nível que ele sempre sonhou. Quanto mais a gente busca a santidade, mais a gente percebe que precisa se santificar. É por isso que tem gente que acha que já é santo. Por quê? Porque nem sabe o que é santidade ainda. Quando a gente começa a se santificar, aí a gente começa a ter noção da nossa sujeira. Mesmo sendo santificado por Cristo, nós começamos a ter noção de como o pecado está impregnado em nós e como é difícil lutar contra o pecado que de perto nos assedia. Então, eu queria mostrar isso para vocês, porque essa perseguição que o Sinédrio está fazendo contra os apóstolos, concluindo o estudo hoje, é justamente isso. A luz, ela sempre vai trazer sobre si o ódio das trevas. Porque as trevas, elas não ficam felizes em ser trevas. Elas querem o fim da luz. Então, mas a gente não está fazendo nada, as trevas estão lá fora, estão, né? A gente é praticamente insignificante. Não é você que acha que é. A gente não tem noção no mundo espiritual do que é, no mundo, um crente. Eu não estou falando nem um grupo como a gente aqui hoje. Um crente no mundo, em Cristo, cheio do Espírito Santo, faz uma diferença. Olha Jonas, pregando na imoral Nínive. 3 dias só, viu? Foi o que aconteceu. Toda uma geração foi salva. E olha que Jonas nem era esse profeta todo. Mas é graça, irmão. Se eu e você fomos tomados pelo Espírito Santo, usados por Ele, a gente pode transformar, pela graça de Deus, o curso de uma comunidade local. A vida de centenas de pessoas podem ser impactadas pela vida de um único cristão cheio do Espírito Santo. Quantas vezes a gente já viu isso na história? Por que você acha que o diabo está investindo tanto na nossa vida, irmãos? Porque, na maioria das vezes, a gente nem sabe o poder que Deus tem disponível através de nós. É por isso que a Bíblia diz: aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que eficazmente opera aonde? Em nós. Em nós. Esse poder não ficou restrito
a igreja lá dos apóstolos, primeiro século. Não, continua. A diferença é que a maldade tem se multiplicado e o amor de quase todos tem se esfriado. Então, aqui é o lugar das profecias. Eu quero profetizar que vai ter um grande avivamento no nosso meio e que a gente vai testemunhar esse poder de perto. Amém? Vai começar agora com esse louvor abençoado. Peraí, tem que botar o microfone. Obrigado, Senhor. Aleluia! Ontem o pastor leu um texto em João 15 que ele estava pregando aí, eu estava pensando um pouco nisso ali. É um dos textos da palavra do Senhor que me assustou muito, e creio que todos os irmãos que meditam ficam assustados. E esse continua sendo o melhor momento para mim no meu dia, porque eu sempre digo, todos nós temos os nossos fazeres, trabalhamos, todos aqui tem famílias, e o inimigo ele sabe trabalhar, ele sabe aonde mexer, a gente tem que ter essa consciência. E eu peço a Deus, irmãos, que a gente continue, porque não vai ser fácil. Eu me alegro porque o pastor está pregando, eu estou lendo o texto, estou olhando e eu estou sentindo a presença do Senhor. É que nem papa na boca de criança. Eu digo, meu Deus, em casa eu não consigo, há uma dificuldade, mas aqui é tão maravilhoso, irmão, nesses encontros. Por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os nossos dias pela vida do nosso pastor, pela graça que o Senhor Jesus vem dando, e que Deus dê perseverança, e que envie também as aflições, as tribulações. Claro que faz parte, mas eu também peço que Deus dê graça. Oh glória, oh glória. Por isso que eu peço à igreja que nos ajude em esse hino, todos nós sabemos. E louvamos ao Senhor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou seu castigo, o seu castigo, a esperança e a esperança não se esvai. A oferta pela cruz ele ofereceu para satisfazer o Criador.
Ele não tinha só igreja. Oh, majestade, nada tinha, nada havia em sua desejar. Mas rejeitar, entre os homens, e ainda assim carregou o seu cativo, o seu castigo, as paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa que ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. Se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Sempre derramou sua vida até a morte, provando a ira amada pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse encontro tão precioso, pela vida dos nossos amados irmãos que nos ajudaram, Senhor, a sentir ainda mais a Tua presença bendita por esse meio de graça que são os cânticos espirituais. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que sempre tem cuidado de nós nos momentos de aflição, nos momentos em que nos sentimos muitas vezes perdidos. É a Tua presença, Senhor, que traz de volta a nossa consciência de que já fomos achados e que estamos sendo cuidados e apacentados pelo bom pastor, que jamais perdeu e jamais perderá uma única ovelha que o Pai colocou na sua mão. Pois aquele que colocou na mão dele é maior e mais poderoso que todos. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos dessa reunião, Senhor, convictos de que o Teu poder se aperfeiçoe em meio à nossa fraqueza, que a nossa confiança não deve estar em nada nem em ninguém, mas em Ti. E confiantes em Ti, no Teu divino propósito de nos salvar, podemos estar sempre alegres, nos alegrando e alegrando uns aos outros. A bendita promessa que nos faz conscientes da Tua proteção absoluta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó Senhor, que essa promessa cresça, Senhor, como uma pequena semente que cresce e se torna uma árvore frondosa, nos ajudando em todos os obstáculos que temos que transpor ao longo da jornada, para que jamais venhamos pensar em retroceder, mas pelo contrário,
conscientes do Teu poder que se aperfeiçoa em nós, perseveramos em direção ao alvo da nossa santa vocação. Ajuda-nos a completar a carreira, Senhor, guardando sempre a fé. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com o cumprimento santo. E não se esqueça de orar pela vida desses cantores cristãos que são tão raros nos dias atuais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.